Brasil, olá vendedores de comerciais falsos, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. E hoje vou comentar sobre o lançamento da Sony e Columbia Pictures, Como Vender a Lua, produção de drama que chegará essas semanas ao cinema. O filme é bom? É mais um filme qualquer sobre o Apollo 11? Hoje vamos discutir sobre o filme, então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois da vinheta nós conversamos sobre como vender a Lua. Flying to the Moon, ou Como Vender a Lua, é um filme de comédia dramática e de romance do diretor Greg Berlanti, do filme Com Amor Simon e as séries da CW, e roteirizado pela roteirista Rose Gilroy, que é filha dos roteiristas Rini Gilroy. Na trama, durante a corrida espacial dos anos 60 entre os Estados Unidos e a União Soviética, um relacionamento se inicia entre o diretor da NASA encarregado do lançamento da Apollo 11 e a especialista de marketing contratada para limpar a imagem da NASA e encenar um falso pouso na Lua como um plano B. My Armstrong is a whiny little witch we have to recast. I think we should have gotten Kubrick. Podemos começar dizendo e separando essa produção em tópicos, ou seja, Como Vender a Lua possui sim ótimos atributos narrativos, como a direção primordial do diretor Greg Berlanti, que ele trabalhou em uma comédia amada por muitas pessoas, mas odiada ou pelo menos não tão apreciada por mim, que é a comédia dramática Queer Love Simon, lançado em 2018, por conseguir trabalhar bem em como se desenvolve pontos da própria comédia, mesmo que ele acerte mais no drama. O cineasta aqui em Como Vender a Lua, ele vai se utilizar de uma fotografia mais trabalhada, cenas deslumbrantes e observamos em como o trabalho de arte, principalmente o figurino, cabelo, maquiagem e a própria direção de arte, trazem à tona toda uma ambientação da década de 50 a 60, bem orquestrada, bem equilibrada, bem equipada. As roupas, por exemplo, traz uma mistura de cores e tons que combinem com a época. O design de produção faz também uma sutil utilidade nesse setor, embora traga riscos aqui, pois em certos momentos notamos que não fica tão bem ambientada assim, como se estivessem fugindo da proposta. Sabe como é? Também a composição de cenários com tons de cores mais frias são pontos positivos na produção. Cada elemento encaixado em cena é muito primordial. A direção de Greg Berlanti é certeira ao criar um drama envolvente, mas ainda criando dois personagens enérgicos e que compensem demais na problemática. Ellie Jones, interpretada por Scarlett Johansson, traz uma personagem carismática, ambiciosa, e sua interpretação é bastante ousada e com muitos diálogos inteligentíssimos. A capacidade da atriz em desenvolver uma mulher empoderada em meio a uma energia masculina fazem essa personagem esbanjar em carisma e empoderar. Gradualmente desenvolve um senso de consciência e empatia ao longo da narrativa. Channing Tatum, que interpreta o personagem Colin, é um daqueles arquétipos de personagens que quer cumprir logo a sua missão. No caso aqui, completar a missão Apollo 11 com sucesso. Inclusive, inicialmente, sua relação com Kelly não é tão boa,
por achar suas ideias ou ideias muito mirabolantes, mas o personagem do Cole, né, ele vai demonstrando certas características como a lealdade, a confiança e sempre disposto a defender o que ele acredita. Nem sempre o seu personagem vai tendo um deslize, ou seja, o seu personagem ele não vai caindo facilmente nas ideias da Kelly, já inicialmente. Aqui, inicialmente, ele a conhece de um jeito e sua relação com a moça vai se desabrochando, se desenvolvendo ao decorrer do filme. Mérito do roteiro que a inexperiente Rose Gilroy tem seus problemas ao trazer o roteiro mais amarradinho, mais flexível, sabe como é? Em relação ao texto, Rose Gilroy traz aqui algumas coisas que podem ser encaradas como mérito ou também como demérito. Primeiro, pelo lado negativo, acredito que existam sim pontos difíceis de apreciar na produção, como a estrutura e como essa estrutura vai apresentando falhas ao decorrer da narrativa. Mas que estrutura é essa, Jota? Sim, meu querido, eu irei lhe responder agorinha. Eu me refiro em como os acontecimentos são arquitetados na história. Apesar de uma certa criatividade em desenvolver essa história em que o texto usa, por exemplo, como a Kelly é uma mulher que mexe com propaganda, marketing, publicidade, percebemos que o texto não traz novas ideias. Afinal, filmes sobre o Apollo 11 não é uma novidade em Hollywood, mas ainda assim é tão mal feito, tão mal orquestrado aqui. O texto não consegue desenvolver nenhuma ideia minimamente interessante, ainda que a direção tente contornar esses problemas. O texto também enriquece e isso sim é um ponto bem positivo, onde explora as relações entre os personagens de forma autêntica, mostrando como suas interações os influenciam e os fazem crescer, como é mostrado no filme. Kelly e Cole se conhecem e logo se deparam com o fato que vão ter que segurar suas diferenças e ter que fazer as suas devidas funções. Agora já não posso dizer o mesmo em como os diálogos do filme são feitos. Não vou ignorar isso, mas ao meu ver, nada disso funciona ou funcionou para mim. O texto aqui traz diálogos chatos, sem nexo e fora do tom. Bom, ainda falando sobre a estrutura do texto, o roteiro segue uma estrutura narrativa clássica de comédia romântica, com conflitos, certas reviravoltas e um final feliz, né? Existe aqui também um bom aproveitamento do personagem do Woody Harrelson quando ele demonstra ser esse personagem meio problemático, mas com suas devidas ideias apresentadas lá no início do projeto. Inclusive, sua interpretação é bem interessante. Ele traz um personagem, uma persona bem inusitada, bem atuada. Bom, resumidamente, se você gosta de assistir filmes mais dinâmicos e que costuram diálogos e traçam bem a narrativa, vai fundo, o projeto foi feito para você. Mas caso você não seja aquela pessoa paciente e que quer ver que as coisas andem mais rapidamente, eu acredito que você vai sair um pouco frustrado com o projeto. Ao meu ver, ele funcionou, mas existem muitos pontos negativos, como o roteiro, que não explora coisas novas sobre esses filmes do Apollo 11, além de outros temas que o filme poderia se aprofundar, como por exemplo a questão das fake news, a questão da propaganda falsa, e isso meio que o filme ele só joga ali, o texto joga ali, a direção tenta contornar isso, mas não fica tão legal assim. É um filme cuja as interpretações da Scarlett Johansson e do Channing Tatum são muito boas. Tem aqui algum outro personagem coadjuvante que se destaque muito bem, principalmente a amiga lá da Kelly. A atriz é muito boa, ela entrega uma personagem interessante, só que chega um ponto em que o filme ele não consegue estruturar bem essa personagem dentro daquela trama. Também ele tenta puxar dois personagens, né, que são não são bem os astronautas, mas são dois mecânicos ali do que o filme traz ali.
E não fica muito legal porque os atores eles entregam personagens interessantes, mas o texto esquece totalmente ele. Eu diria que não é um filme que tem roteiro mesquinho, mas é um filme que chega a ter uma sessão muito chata. Eu quase dormi na sessão, não dormi mais, quase dormi porque as coisas não estavam funcionando. Era muito diálogo aqui, um diálogo aqui. Eu aprecio diálogos bem feitos, mas não dessa forma. E eu acho que a inexperiência da roteirista, né, ela tentou trazer uma coisa meio bem competente, mas ela não conseguiu desenvolver muito bem essas coisas. Acontece, gente. Então eu fecho aqui Como Vender a Lua com a nota 6. E aí, já assistiu o filme? Pretende assistir? Quais são as suas expectativas? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal J Crítica, seja muito bem-vindo. Se quiser se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos, seja muito bem-vindo. Se você já é velho aqui, já vai deixando o like, já fortalece aí para divulgar esse vídeo para outras pessoas conhecerem essa produção que chega exatamente nessa quinta-feira aos cinemas brasileiros. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima J Críticas. Valeu e até a próxima.